Olá, meu povo, estamos começando a nossa aula de número 57, né? Estamos falando aqui do nosso módulo 2, estamos falando agora de proposições simples e compostas. Bota na tela, por favor. Homero, meu amigo, olha só, tá aí, ficou tudo prontinho, falamos da simples e da composta. A ideia da composta é que eu preciso de algo que ligue, que junte essas duas proposições, é o que nós chamamos do nosso conectivo. Eu gosto de brincar nas minhas aulas que eu tenho que botar um cuspezinho, para segurar as duas, para prender as duas, não pode ficar solto, tá? Como nós já vimos já anteriormente, nós podemos colocar, por exemplo, um ou é um conectivo, nós falamos um pouquinho antes. Nós podemos colocar um i é um conectivo também. Olha como é que fica, o gato late ou o cão mia. O gato late e o cão mia, certo? São duas situações que nós temos de transformar duas proposições simples em uma proposição composta. O gato late ou o cão mia. Eu deixo de ter separadamente duas proposições simples para ter uma proposição composta, nesse caso que nós chamamos de disjunção, tá certo? Então isso é o conectivo. Ele serve para ligar essas duas proposições simples. Aliás, serve para ligar proposições simples. Então, sempre quando eu tenho duas proposições, eu preciso de um conectivo para ligar essas duas proposições, tá? Digamos que eu tenha 4 conectivos, então eu devo ter eu tenho 4 proposições simples. Para que elas se transformem numa proposição composta, eu preciso de conectivos, 3 conectivos que a liguem, né? Que a juntem, né? Que as conecte para transformar-se numa proposição composta, beleza? Bom, os conectivos nós vamos ver todos eles agora, tá certo? Primeiro, de uma análise simbólica, né, o seu nome, a sua definição e o seu símbolo que aparece por aí, né? Vocês têm os seguintes conectivos. Nós já falamos do conectivo i, nós já falamos do conectivo ou, temos também o se então, para mim. O conectivo mais importante é um pouco mais complicado, né? Mas acho que o que as bancas dão mais enfoque quando se trabalha nas provas de concurso. Você tem o se, somente se. Nós temos o ou, diferente do ou lá inicial. E aqui cabe um detalhe, eu vou até mudar de cor para que vocês tenham uma ideia. Eu tenho a negação, eu tenho o não. O não, pelo conceito básico de conectivo, o não ele não se encaixa direito, vamos dizer, em todas as situações de conectivos. Por exemplo, você pode ter, num caso, vou até voltar ao exemplo aqui, eu poderia muito bem ter um não bem aqui e um não bem aqui, certo? Então, assim, ele não está ligando, proposições simples, tá certo? Ele faz parte, nós chamamos até ele de modificador, ele modifica. O gato late, o gato não late, ele está modificando essa proposição, tá? Então, assim, não há realmente como chamar o não, a negação de um conectivo, é mais um modificador. Porém, para não ficar ele meio solto, ele está dentro desse contexto aqui. Nós vamos ter uma tabela verdade para ele, o que é que vai acontecer se essa proposição primeiro for verdadeira ou se for falsa. Nós vamos fazer uma análise daqui a pouco da tabela verdade dele. Porém, ele não se encaixa perfeitamente no conceito de conectivos, tá? O conectivo realmente serve para ligar duas proposições simples, né? No caso do não, ele não se encaixa. Então, fica esse alerta aí para vocês, tá certo? Vamos comentar um pouquinho mais sobre os outros conectivos, tá? O i, ele é a nossa conjunção, E nós já vimos que existe uma simbologia para isso, certo? As bancas gostam de utilizar, vocês viram ali o CESP colocando, outras bancas também gostam de trabalhar com esse símbolo, né? Essa forma. Então, toda vez que você vê, por exemplo, um P e Q, é uma proposição composta onde eu tenho uma conjunção, onde eu tenho um conectivo i, tá certo? A nossa
nosso ou é o que nós chamamos de disjunção. Disjunção. Ou também aparece, alguns livros se colocam também a disjunção inclusiva. Daqui a pouco eu explico, guarda aí, marca aí, que daqui a pouco eu vou explicar por que eles chamam de disjunção inclusiva. Tá? O se, então, nós temos a condicional. Também, gente, tem autores e tem bancas que chamam o se, então, de uma implicação. Também vamos comentar sobre isso. A implica B. PH, você passou, não falou do símbolo, já vou falar, pulei realmente isso aí. O da disjunção, né, é um ou, ó, o vizinho já disse, tá? E a nossa condicional, o nosso se, então, a nossa implicação, eu tenho P, se, então, que, é uma setinha, ou então P implica que, ele também já apareceram. A FCC já colocou uma questão assim, P implica, ele deu a proposição P, deu a proposição Q e perguntou para a gente o P implica Q, como é que fica assim, né? A ESAF já colocou falando de implicação, vocês viram lá no conteúdo programático algumas citando implicação lógica, então tem a ver aí com o se, então, com a nossa condicional, tá? O se, somente se, é a bicondicional. Gravem esse bizinho aqui, que mais tarde também nós vamos explicar. Estou devendo duas coisas a você, a história da inclusiva e a história do bi, da bicondicional, tá? Tá aqui o símbolozinho dela, é uma seta dupla, né? O ou, eu tenho uma disjunção exclusiva. Lá em cima é só disjunção ou disjunção inclusiva. Aqui embaixo é a disjunção exclusiva, é o ou, P ou P ou Q, tá aí o símbolozinho com o tracinho embaixo. E o não é a nossa negação, certo? É o nosso modificador. Onde eu posso ter uma negação de P com um tiozinho, ou algumas bancas também colocam. O CESP já trabalhou mais, mas não, eu já vi provas ela colocando até o tiozinho aí, né? O CESP normalmente trabalha com essa cantoneirazinha aí para o não. Tranquilo, pessoal? Essa é a forma que nós temos. Nós vamos poder encontrar tanto nessa definição como conjunção, como disjunção, como também na nossa parte simbólica, tá certo? Bom, conhecemos os nossos conectivos. Agora, de que é que me adianta o conectivo? Tá, PH, eu já sei, o conectivo vai me servir para ligar duas proposições. Perfeito. Mas existe algo mais só para isso, só para ligar? Não. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, para decidirmos se uma proposição composta ela é verdadeira ou falsa, isso vai depender de duas coisas. Olha só. Quando a gente lê uma proposição, normalmente, na maioria dos casos, só em ler uma proposição simples, a gente lê e vê se ela é verdadeira ou falsa. Tirando aqueles casos que eu já comentei para vocês, né? Existe vida em outros lugares do planeta, mas de qualquer maneira, você pode colocar um valor lógico para ele. Se você acha que é ou não é, enfim, você pode atribuir. No caso de uma proposição composta, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Para que você possa atribuir, para que você possa decidir o valor lógico de uma proposição, vai depender de duas coisas. A primeira, o valor lógico das proposições simples. Eu vou ter que analisar separadamente qual o valor lógico de A, qual o valor lógico de B. E, principalmente, do tipo de conectivo que as une. Tá certo? Então, não é só saber o valor lógico de cada uma dessas proposições. O conectivo que eu tenho aqui no meio vai definir também esse valor lógico. Como assim, PH? Fala um pouquinho mais sobre isso. Imaginem o seguinte. Eu tenho uma proposição A que é verdadeira. Eu tenho uma proposição B que é falsa.
Ou seja, eu cumpri o primeiro aspecto, a primeira situação que eu preciso. É o quê? Descobrir o valor lógico das proposições simples, das proposições componentes. Beleza. Só com base nisso, eu tenho como descobrir o valor lógico de uma proposição composta? Não tenho. Se eu juntar essas duas aqui, o V e o F, faltando apenas o meu conectivo, eu não tenho como decidir se ela será verdadeiro ou falso. Não pode. Vai depender de quem? Vai depender do meu conectivo. Só depois que eu, lógico, sabendo o valor lógico das minhas proposições compostas e vendo o meu conectivo, é que eu posso decidir se ela será verdadeira ou falsa. Por exemplo, só daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas se eu colocar um ou aqui, o valor lógico dela é verdadeiro. Mas se eu já colocar, por exemplo, um i e um se, então isso já vai ser falso. Ou seja, mesmo eu tendo o valor lógico das minhas proposições, eu preciso do meu conectivo para definir o valor lógico dessa proposição composta. Tá certo? E para isso, como é que eu vou trabalhar dessa maneira? O que é que eu vou fazer para descobrir o valor lógico de uma proposição composta? É que nós iremos conhecer a tabela verdade. A tabela verdade nada mais é do que o trabalho que nós vamos ter, a decisão que nós vamos ter para descobrir o valor lógico das minhas proposições. Nós iremos ter uma tabela verdade para cada um dos conectivos e com base neles é que a gente vai descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Tá certo? Tá aí. Primeiro passo que a gente precisa ver é como montar uma tabela verdade. Tá certo? Novamente, a tabela verdade, certo? É uma tabela que a gente vai montar para decidir qual o valor lógico de uma proposição composta. Nós já vimos, para trabalhar com proposição composta, nós precisamos saber de duas coisas. Primeiro, o valor lógico das proposições componentes, das proposições simples. E segundo, qual o conectivo que as une. Tá certo? Bom, para a gente montar uma tabela verdade, a primeira coisa que a gente precisa saber é a quantidade de linhas, né? A quantidade de combinações que nós podemos ter nessa tabela verdade. Fórmulazinha bem simples, é 2 elevado a P, onde o P é o número de proposições simples. Por exemplo, se eu tenho uma tabela com duas proposições simples, eu vou ter o número de linhas igual a 2 ao quadrado, que é 4. A minha tabela verdade terá 4 linhas. Se eu já tenho uma tabela verdade, se eu tenho 3 proposições, então o número de linhas da minha tabela verdade será 2 ao cubo, que é igual a 8. Pelo amor de Deus, não vamos dizer 6, tá? Mas tudo bem, deixa para lá. Olha só, se eu tivesse 4, 2 à quarta, 16. Se tivesse 5, 2 à quinta, 32 e assim sucessivamente, tá certo? Então, o primeiro passo que eu preciso saber para descobrir uma tabela verdade é saber o número de linhas dela, já descobri. Aí a gente faz assim, bom, na minha tabela verdade com duas proposições, eu vou trabalhar com A e B, tá? Proposições A e B. Aí eu faço assim, ó, A, B. Pronto. Pensemos, e aí existem várias formas da gente montar essa tabela verdade, eu vou dizer uma, você pode ter até seu método, enfim, que você viu de um outro professor, tá? Mas imagine o seguinte, eu acabei de fazer o cálculo, eu tenho uma tabela verdade com 4 linhas. Aí eu faço assim, 4, beleza, 4. Vamos dividir por 2. Por que por 2? Né? Sempre por 2. O 2 é elevado a alguma coisa, sempre por 2. 4 dividido por 2 vai me dar 2. Então, eu irei preencher na primeira coluna duas vezes, ó. 2 verdadeiros e 2 falsos. Ok? Vamos de novo? Tenho 4 linhas, vou dividir por 2, vai me dar 2, então eu vou preencher 2 verdadeiras e 2 falsas na primeira coluna.
Beleza? Beleza. Dividir 4 por 2 já deu 2. 2 dividido por 2 vai me dar 1. Então, na segunda coluna, eu preencherei de 1 por 1. De 1 por 1. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Está montada a nossa tabela verdade para duas proposições. Tá certo? Não existe uma outra combinação de V e F que não esteja aqui. Ou eu tenho duas verdadeiras, ou eu tenho duas falsas, ou uma verdadeira e uma falsa trocando de posição. Isso é uma tabela verdade para vocês. Beleza? Tabela verdade de duas proposições, daqui a pouco a gente volta comentando mais. Beijo no papai e na mamãe.